Bom, pessoal, então vamos iniciar oficialmente aí o nosso encontro, né? Um bom dia aí para os que nos assistem em replay. Nosso cronograma, nossa agenda hoje, então, a ideia é que a gente dê uma revisada naquele TDE que ficou da última aula. Vamos avançar com as medidas de tendência central, né? E E aí depois eu quero dar mais uma exploradinha. Na verdade, antes eu vou dar mais uma exploradinha em outras opções que vocês têm de utilizar o R. Tá? Então, assim, deixei um arquivo para vocês lá, um PDF com o gabarito daquela TDE que tinha dos slides. Tá? Aí eu não sei dos presentes aí, vocês têm alguma dúvida referente àqueles exercícios que vocês querem que a gente faça eles ponto a ponto? Ou tendo a resposta lá para conferir já satisfaz vocês? Só com a resposta já tá bom. Já tá bom, né? Então tá beleza. Depois, se aparecer alguma dúvida na conferência, né? Ah, não cheguei no mesmo resultado e não entendi o porquê. Daí a gente pode retomar isso em outras aulas. Bom, então eu vou direto para o nosso TDE do. Deixa eu diminuir um pouquinho a minha janela aqui, que daí fica melhor a resolução para vocês. Então vamos direto para a TDE do R lá, né? Para quem eventualmente teve dificuldades aí. Ah, não dificuldades de instalação, né? As dificuldades de instalação a gente precisa tratar aí a cada caso em função de, porque às vezes pode ser algum problema de máquina, alguma falta de plugin, alguma coisa do tipo, tá? Nós vamos a dificuldade na construção do exercício lá. Bom, essa é a ideia do R, né? Então, assim, o que que é a ideia, né? A interface de desenvolvimento dele. Vocês devem ter notado que ela não é muito rebuscada, né? Então, ela é algo bem, bem simples, tá? Depois eu vou mostrar para vocês outras opções que vocês têm de interface de desenvolvimento, tá? Então, essa daqui é a mais simples de todas. O TDE de vocês era gerar um script, né, que fizesse lá uma funçãozinha matemática qualquer, né? Eu acho que na descrição da tarefa tá lá pedindo para botar um conjunto, realizar uma média, né? Então, como é que vocês criam um script? Abrir o meu R, arquivo, novo script, tá? Aí eu posso salvar esse arquivo lá com o nome que eu quiser, né? Salvar aqui na minha área de trabalho, com o nome aqui de aula 3.r. Aí, como é que eu faço para guardar um conjunto de valores dentro de uma variável, né? Eu posso criar lá uma variável chamada x, por exemplo, né? Eu tenho duas opções, eu posso tornar ela igual ou atribuir o valor, tá? Isso tem algumas diferenças elementais quando a gente vai fazer um uso mais avançado do R, tá? Aqui para vocês isso não faz muita diferença nesse momento, então o que vocês lembrar primeiro vocês podem utilizar. Então, se eu quiser atribuir apenas um valor, tá? Vou colocar lá, por exemplo, 34, certo? Daí, o que eu tinha proposto em aula ali, conversando com vocês, né, era que se fizesse lá um x mais, sei lá, mais 12, tá? E aí ele deveria mostrar isso no meu prompt lá, tá? Ah, quando vocês clicam numa linha do R, tá? Acho que não está aparecendo para vocês aqui. Não aparece para vocês o menu do mouse, tá? Quando vocês clicam com o direito na linha do script, ele aparece, abre o menuzinho, né? Aquele padrão do Windows. E a primeira opção é executar linha ou seleção. Tá? Então, se eu clicar naquele executar linha ou seleção, ele vai executar somente essa linha que eu está clicado. Tá? Ah, mas eu quero executar todos os comandos de uma vez só. Daí tu seleciona todo mundo, clica com direito e manda executar.
tá? A outra opção que vocês têm é no teclado de vocês segurar a tecla Ctrl e apertar a tecla R. Tá? Aí ele vai executar lá, ó. Tá? Ctrl R, executou lá, guardou o 34 dentro da variável X. A gente pode até conferir se ela está lá. Ela está lá guardadinha. Depois eu vou lá na segunda linha e Ctrl R. Então, ele me guardou lá o 34 no X, fiz X mais 12, deu 46. Tá? Então, esta é uma forma de se fazer o guardar o conjunto. Tá? No R, sempre que vocês colocarem uma hashtag, ele ignora tudo que vier depois dela até o final da linha. Tá? Então, uma dica interessante, quando vocês forem fazer scripts de R, coloquem uma hashtag e escrevam a explicação do que aquela linha faz, para vocês irem, né, primeiro, fixar melhor a memória de vocês do que cada comandinho faz, e segundo, que depois para vocês, né? Ah, não me lembro como é que faz isso agora, mas eu lembro que lá na aula 3 a gente fez uma coisa igual. Vai lá no script da aula 3 e procura a linha que faz o que tu quer. Né? Então aqui, guarda o valor 34 na variável X. Aqui tá, aqui eu vou colocar só por fair play, né? Soma, use a variável X. Tá? A outra forma de se guardar Professor, valores, né, no R, e essa é a que nós mais vamos utilizar, na verdade. professor, Né? só uma dúvida rapidinho. Dá para Diga lá, guardar diga mais lá. de um número dentro da variável? É isso que nós vamos fazer agora, Ah, tá. tá? Que é justamente essa é a que nós mais vamos utilizar, porque dificilmente nós vamos estar trabalhando com um número só, né? Então, assim, se eu quiser colocar um conjunto de números, tá? Eu vou utilizar C, abre parêntese, tá? E aí eu digito todos os números que eu quiser. 12, vírgula. Lembrando sempre, né? O vírgula no R é um separador, tá? O separador decimal lá é ponto, tá? Porque ele usa um sistema americano, né? De medidas lá. Então, eu vou botar o 34, 56, 89, 100, 365, 87, tá? Então, quando eu fiz isso, eu guardei todo este conjunto de números dentro da variável y. Tá? Então, vou dar um Ctrl R aqui, ele vai aparecer para vocês lá. Vou pedir para ele me mostrar o que, que tem dentro da variável. Então, tá aqui, ó, todos os números que a gente colocou estão aqui. Tá? Então, aqui, né, atribui conjunto de números à variável. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo. Bom, aí a gente começa a aparecer alguns comandinhos para nos facilitar a vida, né? Qual é a maneira mais direta que a gente tem, a maneira mais instintiva, digamos assim, não é a mais direta, mais instintiva de se calcular uma média, por exemplo. Nós vamos ver a média hoje ainda, tá? Então não se preocupem qual é a maneira mais instintiva. É eu somar todos os valores e dividir pelo número de amostras, certo? A média aritmética simples é isso que ela faz. Tá? Então, posso usar o comando soma, tá? Sum de y. Então, ó, vou dar um Ctrl R e vai mostrar para nós lá a soma de todos os valores que tem dentro de y. Tá? E aí eu divido, tá? Então eu vou colocar aqui, né? Soma todos os elementos. Tá? E aí um outro comandinho que vai ser muito útil para vocês também, que é o length. O que o length faz? Escrevi certo, porque eu sempre inverto o T e o H ali. O length, ele conta quantos números tem guardado dentro da variável. Tá? Então, olha lá, ele mostrou que tem 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, se eu quiser. Então, aqui, conta, né? Conta quantos elementos tem na variável. Tá? Então, se eu quiser calcular da forma mais instintiva, né? A média aritmética do y lá, eu posso fazer assim, sum de y
dividido por length y, certo? Vai dar 104,85. Calculando a média à mão, vou dizer assim. Tá? Por que eu coloquei calculando a média na mão? Porque nós temos uma função que faz isso já para nós, direto, tá? Então, no R, quando vocês precisarem calcular uma média para conferir um exercício ou para fazer uma avaliação lá na empresa de vocês, vocês vão poder utilizar o comando min. Certo? Então, Ctrl R, tá? O comando min deu o mesmo valor, tá vendo? Então, este comando aqui calcula a média. Tá? Então, assim, para o exercício, o nosso TDE lá, né, em aula eu tinha proposto isso aqui, daí depois eu vi que lá na descrição do exercício pedia para guardar um conjunto de números e calcular a média, né, que é o que, na verdade, estava previsto. Eu é que me atrapalhei e disse para vocês fazer uma coisa diferente durante a aula, tá? Então, qualquer das formas que vocês tenham utilizado aqui está correto lá, tá? Porque vocês tinham dois comandos diferentes. Tá? Então, pode ter calculado isso aqui foi o que a gente fez em aula, né? Isso aqui é o que estava na descrição do exercício lá para fazer. Calculou a média desse jeito, calculou a média desse jeito, vai funcionar igual. Tá, beleza? Então, acho que do TDE, eu acho que era isso aí que a gente tinha pendente, né? Depois, mais no final da aula, nós vamos retornar pro R, tá? Ah, Nós vamos ver o nosso tema da aula de hoje, que são as medidas de tendência central, e depois nós vamos retornar para ele aqui para ver outros comandos. O que eu queria mostrar para vocês antes era isso aqui. Peraí que deu uma bugada aqui nas coisas. Aqui. Estúdio. Eu tinha comentado ali com o colega agora há pouco, né, que ele perguntou, se no Visual Studio não daria para utilizar, né? A respeito do Visual Studio em si, eu não sei responder neste momento, né? Mas outra ideia que é bastante útil, tá? É o RStudio, tá? Então ele traz alguns elementos a mais de click and play, então ele nos permite ter um pouco mais de recursos. Só que o meu não tá abrindo aqui, o meu tá se negando. Tá? Então, eu particularmente, como eu venho de uma escola um pouco mais focada no código mesmo, né? Eu não gosto particularmente de trabalhar um pouco muito com ele. Deixa eu achar uma foto da ideia dele aqui que eu mostro para vocês, que é mais fácil. Ele faz as montagens de gráfico, né, Sam? Oi? Ele não faz umas montagens de gráfico? Não, na verdade o R faz também, né? É só porque o R tu tem que codificar tudo, né? E o RStudio ele vai te dar alguns recursos de click and play. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom aqui. Tá? Então aqui, o meu não abriu. Vou mostrar uma foto para vocês, tá? Aqui o RStudio. Aqui, tá?
Então, quando vocês abrem o RStudio, tá? Vocês vão ter esta cara aqui. Então, notem que isso aqui, essa janelinha aqui embaixo, ele é dividido em quatro, pelo menos quatro ambientes. Vocês podem mudar isso depois, customizando, né? Mas assim, uh, essa janelinha aqui de baixo, ela é equivalente ao console do R, ali onde vai aparecendo os resultados do R, tá? Essa janelinha aqui em cima, ela é o equivalente à janelinha do script, onde vocês escrevem o código, tá? E, e depois, mais adiante, nós vamos fazer alguns gráficos no R, tá? E aí vocês vão ver que o R, ele abre uma janela fora dele com o gráfico, tá? O RStudio, ele te mostra o gráfico no mesmo quadradinho aqui, tá? Uh, o que que é bom, que facilita o trabalho, né? Estão vendo que aqui tem um sistema de abas, como se fosse um navegador da internet, ó. Então vocês conseguem ter vários scripts abertos ao mesmo tempo, né? E só clicando na abinha tu muda de um script para o outro, né? No ambiente original do R ali, vocês devem ter notado que ele vai abrindo as janelas uma por cima da outra, né? Então, se vocês tiverem muitas coisas abertas ao mesmo tempo, vai dar uma bagunçada, fatalmente vocês acabam se perdendo, tá? Então, o RStudio ele ajuda a organizar um pouquinho este trabalho. Outro ponto que é bastante interessante nele, vocês devem estar olhando aqui, ó, ele tem uma listinha das variáveis que estão ativas no sistema, no momento que vocês estão usando ele, tá? Então, por exemplo, ele mostra o tipo de variável, né, que está lá, o tamanho, o valor que tem dentro dela, tá? Então, por exemplo, ali a gente criou a variável x, né, ela ia aparecer aqui. Aí, quando eu criei a variável y, ela ia aparecer aqui e mostrar os valores que tem dentro dela. Depois, mais tarde, a gente vai trabalhar com tabelas muito grandes que, obviamente, vocês não vão conseguir ver por aqui, mas vocês conseguem ver o tipo de dado que tem dentro dela, né? Então, isso às vezes é bastante importante para a análise de vocês. Eu E baixei ele aqui, aqui já, sabe? oi? Já baixei ele aqui. O RStudio? Aham. Tá. Ele tem só um negócio grátis, os outros são tudo pago, né? É que assim, ó, ele tem a versão grátis, tá? Ah, tu não pode utilizar em empresas o RStudio, a versão grátis, tá? Então, assim, se tu tiver no teu notebook para te usar para desenvolver coisas e depois lá na tua empresa tu usar o para executar o R convencional, só para executar, tá tudo certo. Tu não pode no computador da empresa ter o RStudio instalado, se tu não tiver uma licença comercial, entendeu? Entendi a jogada deles. Ele tem uma versão, a versão grátis é tipo assim, para todo mundo menos uso comercial, né? E aí, para uso comercial, eles vendem umas licenças. Aí eles têm até umas licenças colaborativas, que daí tu consegue conectar vários, criar um servidor na empresa, conectar o RStudio de todo mundo no mesmo servidor, tá? E eles têm uma versão em nuvem, tá? Que daí eu já vou comentar para vocês aqui logo na sequência. Deixa só eu terminar aqui esse passeio pelos elementos, tá? Aqui nessa janelinha de baixo, que não está aparecendo para vocês aqui agora sim. Nessa janelinha de baixo, vocês têm umas abinhas aqui, estão vendo? Tá? Então vocês têm aqui arquivos, né? Files, plots, packages e help. Então aqui no Files, o que que vocês enxergam? Vocês enxergam os arquivos no diretório que o R de vocês está conectado, tá? Depois, mais adiante, quando a gente for fazer leitura de planilhas, leitura de arquivos de texto para dentro do R para usar os dados, a gente vai ter que dizer para o R, né, ó, qual a pasta que tu vai buscar os arquivos, tá? E aí vocês vão ver que pelo R às vezes é um pouquinho chato de fazer isso, né? Porque tu tem que ou digitar o código lá, o setwd, ou tu tem que ir lá, né, no menu, mudar diretório, apontar. Então, no RStudio, tu tem aqui uma estrutura, na janelinha Files, aqui tu tem uma estrutura tipo Windows Explorer. Então, tu só vai clicando
na janelinha que tu quer, e, né, na pastinha que tu quer, e ele muda para lá. Então acaba sendo mais fácil isso. O plots, né, é os gráficos que eventualmente tu gerar, então ele vai mostrando aqui. Tá? Aí ele te dá algumas opções diretas aqui, né, de zoom no gráfico, de imprimir, né, que lá no outro a gente vai ter que salvar a figura para imprimir ela, então tem uma mãozinha a mais. E aqui tu tem os packages, né, que são as bibliotecas, tá? Por enquanto a gente não usou nenhuma, porque a gente vai trabalhar aí até pelo menos metade do semestre com a parte de estatística bem básica mesmo, então a gente não vai precisar de nenhum pacote, tudo que a gente vai usar é nativo do R, tá? Mas depois, mais adiante, nós vamos precisar de pacotes. O que são esses pacotes, essas bibliotecas? São funções, tá? Que não são nativas do R, né? O R básico, eles entendem que isso não é de uso básico do usuário do R, mas as pessoas contribuem, né? Qualquer pessoa pode criar uma função nova e disponibilizar para a comunidade que usa o R. Tá? Isso vai ser avaliado por um conselho de curadores, né? Que eles chamam, e vai ser disponibilizado para a comunidade se aprovado. Tá? Aí, quando tu precisar, tu tem que ir lá e instalar esse pacote no teu computador. Aí tu vai lá e carrega, cada vez que tu abrir o R, tu carrega isso no teu computador. O RStudio, tu vem aqui na janelinha de packages, procura por ele, clica num checkbox ali, e ele já instala, se não tiver instalado, e deixa ativo toda vez que tu abrir este arquivo aqui, certo? Então ele automatiza algumas coisinhas, torna mais fácil o uso do dia a dia. Por isso que, né, ele ganha dinheiro vendendo licenças para empresas, né, porque acaba se tornando um pouquinho mais fácil, exige menos conhecimento específico do R, né, para te utilizar. Né, para desenvolver, tu vai precisar de conhecimento específico. Mas, por exemplo, assim, vocês desenvolvem lá um script para fazer uma análise de preços de venda, por exemplo, né? Automatizar uma análise de preço de venda. E aí vocês entregam lá para o cara que é o vendedor, né? Que, cara, para o cara que é gerente de vendas, ele não entende do R, né? Mas ele consegue abrir o RStudio e dar um play, né? Ele tem um botãozinho aqui de play, ó, tá vendo? Que é rodar todo o script. Então ele não precisa saber nada de R para usar o RStudio. Se ele só quiser analisar o gráfico, só quiser só analisar o resultado que vai aparecer na tela. Simplesmente ele abre o script e dá um play. Tá? Coisa que lá no R original, aquele que a gente estava olhando ali agora há pouco na TDE, é mais difícil, né? Porque o cara tem que lembrar, ele tem que saber dar o Ctrl R, ele tem que selecionar todo o código, dar um executar, ou então ele tem que rodar o script, clicar no menu, rodar o script, procurar o script para rodar. Né? Ele não abre com 2 cliques. Até a Verônica tinha comentado, né? Ela tinha achado que o script dela não tinha funcionado, né? Porque ela deu 2 cliques lá e ele não abriu no R, né? O R ele não vai abrir o script de vocês com 2 cliques, né? O computador de vocês vai interpretar um arquivo .r como se fosse um arquivo de texto, né? Então, quando tu instala o RStudio, não, o RStudio vai lá e se apropria dos arquivos .r. Tá? Então ele automatiza bastante coisa nesse sentido, tá? Para quem está aprendendo do zero, ele ajuda muito, né? Eu, particularmente, isso é uma opinião pessoal minha, não tem nada a ver com o mercado, né? Uma opinião pessoal minha, e eu não gosto muito dele, porque às vezes ele me atrapalha por facilitar muito, né? Então, para mim é mais fácil lembrar do código do que procurar o caminho no menuzinho lá. E também, né, eu sou meio cegueta, eu tenho os óculos bem fortes, então trabalhar com telinhas pequenininhas assim me incomoda um pouco. Então eu prefiro abrir o R ali e trabalhar com a tela dele ampliada, tá bom? Mas no mais, ele vai servir muito bem para o que vocês precisarem, tá? Então é uma opção aí para vocês utilizarem. E o que eu queria Eu mostrar, só não entendi como é que bota o código ali para rodar no RStudio. É do mesmo jeito que a gente bota no R normal? do mesmo jeito. Só que é naquela janelinha no canto superior esquerdo. Ali é os scripts, tá? Tá, E ali tu tem o botãozinho, inclusive, para te clicar direto para executar. tá, entendi. Tá?
E aí o RStudio, há uns 2, 3 anos atrás, né, isso é bem recente, passa o caminhão do gás aqui, então, talvez vocês escutem uma musiquinha meio estranha. Ah, ele criou o RStudio Cloud, tá? Qual que é a vantagem do RStudio Cloud? Tu não precisa instalar o R na tua máquina, tá? Então, por exemplo, Eduardo, tu tá com problema, teve um problema de instalação na tua máquina. Se tu não conseguir resolver ele, né, tu pode de repente até usar o RStudio Cloud, tá? Tu vai conseguir gerar scripts, tu vai fazer tudo que tu faz no R local, tá? Qual que é a limitação do RStudio Cloud, tá? O RStudio Cloud, ele é free, vocês vão ter que criar uma conta free nele lá, né? Eu só estou tentando me lembrar quais são as limitações aqui, ó, tá? Ah, vocês podem ter no máximo 50 projetos no RStudio Cloud, então, cara, nós vamos ter bem menos do que 50 projetos aqui, né? Mesmo que a gente fizesse um projeto por semana, sobraria semanas. Vocês podem ter no máximo um ambiente compartilhado, então a gente, a princípio, aí, se vocês forem fazer algum trabalho juntos, né, vocês podem compartilhar o espaço dele lá na nuvem, tá? Uh, isso aqui é que é bastante limitante, né? No caso, 25 horas por mês só de projeto, de trabalho. Então ele vai limitar vocês para o número de horas que vocês ficam trabalhando, tá? Justamente para evitar aquilo que eu te comentei, né? Que eu comentei com vocês, né? Ah, instala no computador de casa, usa a versão grátis lá e aí depois leva o código para a empresa, né? Como na empresa tu pode usar o R-Cloud, né? Tu não vai estar instalando ele no computador da empresa, tu poderia usar o R-Cloud comercialmente sem pagar a licença comercial. Então, para evitar isso, eles limitam em 25 horas de uso por mês, né, para que vocês não façam um uso comercial dele, tá? E aí ele tem lá uma limitação, né, de 1 GB de RAM por projeto, que, cara, isso para nós aqui é uma monstruosidade, tá? 1 GB de RAM vocês vão utilizar lá quando vocês estiverem fazendo trabalhos com inteligência artificial, com algoritmos evolutivos para otimização. Aqui vocês não vão precisar disso, tá? Então, basicamente, a limitação de vocês maior aqui, né, para o uso na disciplina seria isso aqui, 25 horas por mês de uso, tá? Então, vocês conseguem assinar ele gratuitamente, tá? Aí depois tem aí os outros planos, né, que aí eles cobram uma, uma eles cobram uma taxinha. A taxinha dele começa aqui, pelo que eu vi, ó, começa em US$ 5 por mês, né? 75 projetos por mês, tá? Mas daí, 75 horas de projeto por mês. Mas, cara, tu não vai pagar uma licença disso aqui se tu não for trabalhar profissionalmente com ele, tá? Então assim, para um quebra-galho, ele é interessante daqui um pouquinho, né? Que vocês tenham uma conta no RStudio Cloud. Então, esse aqui é o endereço dele, ó. Ah, só até aqui, né? O endereço dele é rstudio.cloud. É interessante que vocês criem uma conta para um quebra-galho, né? Porque daí, eventualmente, tô, preciso fazer uma atividade e, vou estar na casa da mãe nesse final de semana, né? Não quero levar notebook, não quero levar... Cara, tu pode criar uma continha no rCloud, faz a tua atividade lá no rCloud e tá resolvido o teu problema, tá bom? Depois, se vocês forem trabalhar profissionalmente com análise de dados, com análise estatística dentro da empresa de vocês, daí aí paga lá os US$ 5, vai dar aí uns 30 pila, mais ou menos, que daí vai ter que pagar imposto, coisa em cima ainda, né? Isso vai dar uns 30 e poucos pila aí por mês. Não é muito também se a gente parar para analisar. Tá, beleza? Então, estas são as opções de ferramenta, tá? Ao longo do semestre, de vez em quando, eu vou mostrar, assim, algumas novidades para vocês, tá? Algumas ferramentas que podem auxiliar vocês no dia a dia aí. Eu não mostro tudo de uma vez só, porque senão vocês se assustam, né? É normal o pessoal entrar meio em pânico na disciplina, porque às vezes ou tem uma base fraca de programação, ou não fez nenhuma disciplina de programação ainda.
Aí o cara se apavora achando que bah, vai ser uma disciplina de programação, então eu estou lascado. Tá? Não, não é uma disciplina de programação. Tá? O R serve para fazer programas, para fazer automatização de toda a análise, mas na verdade aqui nós vamos estar utilizando ele muito mais como uma calculadora para repetir os cálculos que a gente vai fazer essencialmente na mão, né? Até porque é uma dica importante, né? Alguns cálculos vocês na prova lá, por exemplo, vocês vão ter que realizar alguns cálculos manualmente, né? Então não dá também para vocês fazerem tudo no R sem exercitar manualmente, né? Porque senão vocês podem ter lá uma dificuldade de responder alguma coisa na prova, tá bom? Bom, falamos bastante sobre o R já, vamos iniciar a nossa temática de hoje, aí, então, que são as medidas de tendência central. Tá? Então, quando a gente tem um conjunto de dados, tá, ele está normalmente exposto a uma certa variabilidade, né? Opa, agora que eu vi tem uma mensagem aqui, deve ser uma pergunta. Ah, tá, era só um show de bola. Segue. Deixa eu deixar aberto o chat aqui, é que eu tava com o meu chat fechado, eu só vi que tinha mensagenzinha. Tá? Então, como eu tinha comentado em outros eventos aí, né, a gente conversando, eu disse assim, se eu quiser pegar a perguntar a idade de cada um de vocês, né, muito dificilmente vocês todos vão ter a mesma idade. Né? E aí é possível que a gente tenha uma dispersão grande, né? Como eu comentei, alguns. Antigamente eu fazia, às vezes, um censo, quando a disciplina era presencial, eu perguntava a idade de todo mundo no primeiro dia, justamente para poder usar isso como exemplo, né? Hoje, como acaba que a grande maioria do pessoal não conecta online ali, acaba perdendo um pouco a graça fazer a brincadeira, né? Mas assim, eu cheguei a situações onde eu tinha um aluno de 17 anos e um aluno lá de 50 e poucos anos na sala, né? Então a média da turma era 27 anos, mas eu tinha uma grande dispersão, certo? Então, para que a gente consiga descrever os nossos dados, descrever a nossa população, a gente precisa de algumas métricas, né? E uma das métricas que a gente utiliza para isso são as chamadas medidas de tendência central. O que a medida de tendência central me diz? Ela me aponta onde os meus dados se concentram. Tá? E aí nós vamos ver que existem várias medidas diferentes, tá? E que a gente utiliza elas em situações diferentes, tá? Então, as que nós vamos ver aí, né? Nós vamos falar pontualmente aí, né? Média aritmética, mediana, moda, média harmônica e média ponderada, tá? E aí nós vamos entender para que a gente utiliza cada uma delas, que informação que cada uma delas nos carrega. Bom, a média aritmética, essa daqui é aquela mais simples de todas, né? Que a gente acabou de fazer ali na nossa TDE, né? É o que a gente aprende, eu acho que ainda no ensino fundamental ainda, né? Que consiste basicamente, né, em eu somar todos os valores, tá? E dividir pelo número de amostras, tá? Deixa só eu dar um aviso para vocês, tá? Para evitar algumas confusões que ocorreram no semestre passado, tá? Com algumas turmas. Talvez vocês não estejam habituados com este formato de fórmula aqui, né? Quem já passou por cálculo, por álgebra, tem que estar acostumado, né? Se vocês não estão acostumados, faltou lá um pouquinho de estudo nessas disciplinas, tá? Mas cabe o aviso aqui, tá? Tá vendo que tem um sinal de igual, né? Então isso aqui não faz parte desta fórmula, né? Esta fórmula aqui é a mesma coisa que esta fórmula aqui, tá? O que que nós estamos dizendo aqui? O soma 1 sobre n, né, do somatório de todos os x e onde i vai de 1 até n. O que que é o n? É a quantidade de amostras que eu coletei lá do meu processo, né? Então, por exemplo, eu quero saber a média lá da medida de uma peça que está sendo usinada. Vou lá, vou medir 10 peças, certo? Então eu vou ter
1 sobre 10 do somatório de xi, onde i vai de 1 até 10, certo? Que, trocando em miúdos, vai ser x1, né, a peça 1, mais a medida da peça 2, mais a medida da peça 3, mais a medida da peça, mais a medida da peça 10, dividido por 10, tá? É só porque, eventualmente, tá, algumas questões que vocês vão achar na prova fornecem fórmulas, tá? E por razões óbvias, né, esta fórmula aqui é que vai ser apresentada para vocês na prova, tá? Então, assim, vocês vão calcular ela, podem estruturar ela dessa forma, assim, se quiser. Mas na prova ela vai aparecer como? Ela vai aparecer assim. Vai ser dada a fórmula para vocês, se for dada, né? Neste formato aqui, de somatório, porque ela ocupa menos espaço. Tá? Então, se habituem a ler esse tipo de formato de equação, entendam o que ele quer dizer, né? Por que isso é igual a isso, e se tiverem dúvidas, me tragam essas dúvidas para a gente discutir em aula, tá? É para evitar qualquer tipo de surpresa lá do cara chegar, ah, professor, tinha a fórmula na prova e eu não sabia ler a fórmula, tá? Sei que isso aqui às vezes confunde um pouco a gente, porque no dia a dia a gente não usa muito, né? Mas nos livros geralmente está assim. Então a gente precisa ir se habituando a usar. Tá? Bom, lembrando, né? Lembrando aqui, a gente já falou sobre isso na aula passada, né? Mas sempre que for uma letra grega, a gente está se referindo a parâmetro da população. O que que é o parâmetro da população? É referente ao todo. Tá? Então, assim, se eu estiver falando da média de idade dos alunos da turma de análise inferencial de sábado pela manhã, eu estou falando do parâmetro da população. Eu teria uma letra grega mi sendo apresentada ali, certo? Mi é o uzinho, aquele bonitinho, né? Parece um lettering. Se eu estiver falando dos alunos que estão online na aula hoje da turma de análise inferencial, eu estou falando de uma amostra da população, certo? Então, dos 34 alunos matriculados, nós temos aqui 6 online. Tá? Então, o meu x barra é essa amostra. Então, sempre que eu estiver falando de amostra, é x barra. Sempre que eu estiver falando de parâmetro populacional, é mi. Tá? Então aqui tem um exemplinho prático, né? Simplesmente, olha lá, soma todo mundo, divide pelo número de números e nós vamos chegar num valor, tá? No R ali eu mostrei para vocês, né? Tem a funçãozinha min que serve ali para vocês eventualmente corrigir ela, tá? Aqui tem um ponto importante, tá? Que é a média aritmética para dados agrupados. Tá? O que é uma média aritmética para dados agrupados? É quando tu não tem todos os dados, mas tu tem só uma tabela de frequência. Tá? O que é uma tabela de frequência? Eu vou pegar lá, vou entrevistar vocês aqui, perguntar qual é a tua idade, Camila? Qual é a tua idade, Eduardo? Qual é a tua idade, Verônica? Tá? E aí eu vou aí anotando. Ah, eu tenho aqui 20 anos, eu tenho 3 alunos com 20 anos. Daí 22 anos eu tenho 2 alunos. Ah, com 25 anos eu tenho 1 aluno. Com 27 anos eu tenho 7 alunos. Tá? E aí eu tenho a frequência com que eles ocorrem, certo? Aí quando a gente vai calcular a média para esses dados agrupados, o que a gente faz? A gente multiplica o valor, o x é o valor, tá? Multiplica pela frequência, que é o número de vezes que ele se repetiu, tá? E a gente divide pela soma das frequências, certo? Então, aqui embaixo, F é a frequência referente ao valor 1 lá. Então, né, no exemplo das idades aí que eu comentei com vocês, né? 20 anos tem 3 alunos. Então, o meu F1 seria 3, né? E o meu X1 seria 20. Né? 22 anos tem 2 alunos. Então, o meu F2 seria 2 e o meu X2 seria 22. Tá? Então isso nos ajuda
a utilizar aí dados agrupados. Onde é que é bastante utilizado dados agrupados, né? Quando a gente utiliza aquelas folhas, cartas de processo na indústria, é bem comum, né? Vocês não recebem os dados exatos lá de cada peça que foi medida. Às vezes o cara faz uma medida manual lá e ele vai marcando na carta quantas peças ele encontrou, né, em cada janela de medida com cada medida. Tá? Quando a coisa é eletrônica é mais fácil, porque daí tu tem acesso ao banco de dados inteiro, né? Mas dados agrupados ainda é bastante utilizado nessas situações, quando a gente está trabalhando com cartas de processo. Tá? Então aqui, num caso de carta de processo mesmo, né? Então assim, eu tenho uma tabela com diversas medidas aqui de diâmetro, tá? De um tubo, tá? Isso aqui são medidas de diâmetro de um tubo lá. Aí se construiu a tabela de frequência, aquilo que eu comentei com vocês, ó. Se criou lá na carta do cara, né, do operador, vai medir lá no campo. Então, assim, ele pega por intervalos, tá vendo? Ó, de 12,5 até 13,5, de 13,51 até 14,5, de 14,51 até 15,5, de 15,51 até 16,5, de 16,51 até 17,5 e 17,51 até 18,5. Tá? E aí ele marca, ó, de todas as 50 peças que ele inspecionou, ele marca quantas ele encontrou de cada um. Tá? Então ele encontrou 3 dentro deste intervalo, 8 dentro deste intervalo, 15 dentro deste intervalo, 13 dentro desse intervalo. Como é que eu faço para calcular a média aritmética se eu não sei as medidas exatas deles? Né? A gente utiliza a formulinha dos dados agrupados. Então lá, ó, a frequência vezes o valor médio do intervalo, tá? A frequência vezes o valor médio do intervalo, a frequência vezes o valor médio do intervalo, a frequência, né? E aí a gente chega na média para os dados agrupados. Tá? Aí alguém pode questionar, tá, mas se eu calcular a média a partir dos dados exatos, vai dar o mesmo valor? Muito possivelmente não, tá? Quando a gente calcula por dados agrupados, a gente está inserindo algum nível de erro no na nossa medida, tá? Mas, obviamente, se tu precisa de algo, se tu necessita, né, de algo extremamente preciso, tu não vai estar calculando por dados agrupados, né? Então é aquela nossa conversa da semana passada, né? A coleta de dados tem que estar adequada ao objetivo do estudo. Tá? Se é um estudo para fazer uma análise onde um resultado relativamente grosseiro me serve, então eu posso utilizar um método desculpa, por dados agrupados, por exemplo, que vai sair mais barato, vai ser mais rápido de processar. Tá? Agora não me serve, eu preciso de uma média bem precisa, porque é para fazer configurações numa máquina. Bom, então tu vai precisar medir, anotar a medida de cada uma das peças para te poder calcular por outras ferramentas, tá? Então, é sempre importante que a gente avalie a adequação ao uso, né? A ferramenta que eu estou utilizando, ela é adequada para o objetivo do meu estudo? Tá? Nós vamos ver que tem ferramentas para todos os tipos de estudo. Bom, aí avançando, né, nós temos a chamada média ponderada. Tá? A média ponderada, ela é mais ou menos como a média aritmética que a gente viu primeiro lá, só que ela atribui importâncias diferentes para os valores. Né? Então, eu quero calcular uma determinada média, mas eu quero dizer que é o seguinte, ó, um valor, uma leitura é mais importante do que as outras, ela tem que ter maior peso. Né? Onde é que isso é muito utilizado? Tá? Previsão de vendas, tá? É muito utilizado, é um modelo muito comum, média ponderada, é muito utilizado na previsão de vendas de produtos que não sofrem sazonalidade. Né? Então, assim, o que é a sazonalidade? É um produto que vende muito numa época do ano e na outra não vende, né? Por exemplo, a gente pegar sorvete. Né? Sorvete, tu tem um absurdo de demanda no verão, né? E aí no inverno fica lá, né, apodrecendo no freezer do mercado, lá de vez em quando um maluco
compra um pote de sorvete, né, no invernão, tipo, que nem um dia que nem hoje aqui. À noite vai estar provavelmente abaixo dos 8 graus e aí o cara resolve comer um potão de sorvete de creme. É algo muito eventual, é muito pontual. No verão, não. No verão, facilmente tu vende, né, sorvete. Então, para esses casos, a média ponderada não serve. Tá? Mas, por exemplo, venda de veículos, tá? Venda de móveis, tá? Isso tudo tem uma certa flutuação ao longo do ano, né? Veículos têm um certo aquecimento ali no final do ano, dezembro e janeiro, porque o pessoal recebe 13º, férias e aí eventualmente completa a grana para trocar de carro, mas mas ajuda bastante, né, na previsão. Venda de imóveis, né, ou valor de aluguel ajuda bastante também na previsão, quando a gente quer fazer projeções para o futuro. Só que existe a memória do tempo, né? Então, assim, o cenário econômico de hoje, se a gente pegar, né? Vamos pegar um exemplo econômico, é muito bom de utilizar, porque este ano que nós estamos vivendo é um ano especialmente conturbado, né? Se a gente pegar, por exemplo, o cenário econômico de janeiro, ele era infinitamente pior do que é hoje, certo? Não que hoje esteja bom, né? Mas, mas se a gente pegar janeiro nós tínhamos uma previsão de inflação acima dos 12%, certo? Hoje nós temos uma previsão de inflação aí entre 7 a 9%, né? Ainda é alto, mas tá, eu tenho uma, eu tenho uma referência um pouquinho melhor, tá? Então, se eu for fazer, por exemplo, projeções de compras, de demanda, né, de venda ou de preço de venda, eu deveria atribuir maior peso aos dados do último mês. Porque se eu tenho uma desaceleração na inflação, é esperado que aumente a demanda, certo? Então, assim, lá em janeiro a gente estava comprando o pacote de feijão, quilo de feijão a 7, 8 reais, né? Hoje tu já consegue encontrar no mercado aí a 5, 6 reais um quilo de feijão. Então, é de se esperar que mesmo as famílias mais pobres, que têm uma renda um pouco mais apertada, estejam comprando mais feijão neste momento, certo? Então, se eu estou fazendo lá a previsão de demanda para o mês de setembro, né, o quanto eu devo ter de feijão na prateleira para oferecer no varejo, eu tenho que considerar que a demanda de junho foi maior que a de maio, a de julho foi maior que a de junho, a de agosto muito possivelmente foi maior que a de julho. Então, eu preciso dar o maior peso para esta informação mais recente. Tá? Uh, Em outras situações que se utiliza isso, né? Eventualmente lá, tu quer atribuir um critério de decisão dentro da empresa, tu quer atribuir pesos diferentes para os decisores, né? Por exemplo, assim, o engenheiro lá vai ter um peso maior na decisão do que um operador, embora todos sejam consultados e atribuam valores ao critério, é de se esperar que tu dê um peso maior para quem tem um conhecimento técnico maior do que eventualmente para quem não tá contribuindo muito mais com a experiência do dia a dia ali, né? Tá? Então a gente vai utilizar valores diferentes. Uh, Como é que a gente faz isso? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um exemplo clássico de utilização de média ponderada, né? Um exame de seleção composto por 3 provas, onde eu tenho uma prova lá, a terceira prova tem um peso maior que as outras. Tá? Então isso aqui é bastante comum aí em provas de concurso, né? O cara faz uma prova de língua portuguesa, o cara faz uma prova lá de conhecimentos gerais, e aí ele tem a prova técnica específica do cargo, né? Então o cara não pode rodar, né, na prova de língua portuguesa, né, ainda de conhecimentos gerais lá, mas, né, o que importa mesmo é que ele seja bom na técnica do cargo que ele vai ocupar. Então, no cálculo da nota final, se dá um peso maior para aquela prova. Até 2018, aqui na Ubra, a gente utilizava este modelo para calcular as notas dos alunos, né? Então a gente tinha lá, tinha só 2 provas ao longo do semestre, hoje vocês têm 3, né? A P1, a P2 e a S. Na época nós tínhamos as provas de G1 e G2. Tá? E aí
a gente tinha a prova de G1, ela tinha peso 1, a prova de G2 tinha peso 2, porque, né, como vai acumulando mais matéria para a prova, a gente dava um peso maior para a nota que o cara tirava na segunda prova, né? Então, então a gente fazia isso, tá? Então a gente dividia por 3 na época, né? Porque a gente vai multiplicar o valor pelo peso que ele tem nessa média, tá? E depois tu divide pela soma dos pesos para corrigir essa distorção. Corrigir não, para adequar ela, né? Tá? Então notem que, né, embora a gente tenha a maioria dos valores na faixa dos 70, né, a nossa média deu um pouquinho mais próxima do 80, do 90 lá. Por quê? Porque ele está puxando, tá? É como se eu tivesse duas leituras de 90 aqui. Tá? Então, a média ponderada a gente vai utilizar nesses casos, onde eu tenho uma observação que deveria ter maior peso, ela tem mais importância no resultado no conjunto todo. Aí, a outra medida de tendência central bastante comum que a gente utiliza é a chamada mediana. Tá? O que que é a mediana? A mediana é exatamente o valor do meio de uma determinada série de dados. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu pegar a idade de cada um de vocês, tá? Eu vou anotar, vou fazer uma lista com a idade de cada um de vocês, vou ordenar ela em ordem crescente. Tá? A decrescente também funciona, tá? Mas via por convenção, a gente faz em ordem crescente para que todo mundo faça igual, né? Para evitar eventuais distorções lá. Tá? Mas a gente ordena esses valores que tu coletou todos em ordem crescente, então eles podem ser, por exemplo, medidas lá de uma peça, pode ser medidas de temperatura, pode ser valores de nota fiscal, pode ser previsões de demanda realizada com o cliente, tá? Então vocês pegam esses valores e ordenam ele em ordem crescente. Se vocês tiverem um número ímpar, tá? E aqui tem um macetezinho, fiquem atentos. Se vocês tiverem um número ímpar de amostras, barbada de resolver. Pega o valor do meio dessa sequência, certo? Então, eu ordeno os valores e pego o valor do meio, tá? Então, se eu tenho 5 valores, eu vou pegar o terceiro valor lá, esta vai ser a mediana do meu processo. Se eu tiver valores, se eu tiver um número de amostras par, obviamente eu não consigo pegar o valor do meio, porque não existe o valor do meio, né? Aí a gente calcula a média aritmética dos dois, do parzinho que está no meio ali, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 6 amostras, eu não tenho uma amostra no meio, mas daí eu calculo a média aritmética entre a amostra número 3 e a número 4, tá? Da sequência, tá? Mas sempre ordenando elas, tá? É importantíssimo isso. Se vocês pegarem o valor do meio de uma série que não está ordenada, vocês correm o risco de eventualmente pegar o valor máximo ou o valor mínimo dela que está perdido ali no meio. Tá bom? Aqui nós temos os exemplos, né, dos dois casos, quando o número é ímpar e quando o número é par, como é que faz. Aí a outra medida de tendência central que nós temos, tá, é a chamada moda, tá? O que que é a moda? Né? A gente está acostumado a falar de moda de roupa, né, no dia a dia aí. O que que é a moda? Né? A moda é aquilo que é a tendência da estação, tá todo mundo usando, não é? O conceito aqui é exatamente o mesmo, tá? A moda é aquele valor que ocorre com maior frequência, aquele valor que mais se repete na série de dados, tá? Então, por exemplo, assim, se eu pegar, tá, os valores que eu chutei para a idade de vocês, né? Eu não sei a idade de vocês, mas os valores que eu chutei aqui, por exemplo, aquela hora eu disse assim, 3 alunos de 20 anos, 2 de 22 anos, 1 de 25 anos e 7 de 27 anos, certo? Qual que é a moda deste processo? A moda seria 27, certo? Que é o que se repete mais. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, né, nós temos uma série de dados lá onde eu tenho, 23 aparece uma vez só, o 25 aparece duas vezes,
o 26 aparece 3 vezes, o 27 uma só, o 29 uma só. Então, eu vou ter, neste caso, a moda é o número 26. Ele é a tendência a se repetir mais, tá? Uh, tomem cuidado, tá? Porque às vezes vocês podem se atrapalhar porque aparece mais de um número, né? Por exemplo, neste exemplo aqui nós temos lá, ó, o 71 se repete uma vez só, o 73 se repete duas vezes, o 75 e 76 é uma vez só, o 77 se repete duas vezes, o 79 e 81 se repete uma vez só. Então, neste caso, nós temos duas modas, certo? É como se fosse a moda da roupa, né? Ah, tá, sei lá, tem a moda do sapato vermelho e ao mesmo tempo tem a moda lá do blazer jeans, certo? São duas coisas diferentes, mas as duas são uma moda presente naquele sistema, certo? Aqui para nós também, tá? Então eu tenho a moda do 73 e a moda do 77. O que que isso pode me indicar? Tá? Daqui um pouquinho, por exemplo, se eu estou analisando peças de um processo que tem várias máquinas diferentes, né, e eu identificar que o meu processo tem duas modas diferentes, isso pode me indicar lá, por exemplo, que eu tenho algum tipo de falha em duas máquinas, ou que eu estou trabalhando com dois ajustes diferentes nas máquinas, né? Então eu tenho umas máquinas que estão trabalhando com um ajuste, e outras estão trabalhando com outro ajuste, tá? Isso é um problema? Depende da especificação que a empresa está tentando atingir, certo? Talvez não seja, mas geralmente é, tá? Então, vocês conseguem, por meio de análises relativamente simples dos dados aí, identificar essas situações. Bom, as relações empíricas que a gente tem entre a média, a moda e a mediana, tá? Isso é importante a gente avaliar. Quando a gente tiver uma distribuição simétrica, tá? Ou seja, né, eu tenho valores tanto à direita quanto à esquerda da minha média relativamente relativamente parecidos, tá? Estas duas vão estar coincidindo. Tá? Então, assim, se eu tiver lá se isso aqui fosse um sininho bonitinho, né? Vamos supor assim, ó, eu tenho um sininho aqui que a perna do outro lado é exatamente igual, né? Ela desceria aqui, tá? Eu teria uma situação onde eu teria valores de média, moda e mediana iguais, tá? Ah, quando eu tenho valores de moda, mediana e média diferentes, isso me indica uma deformação da minha curva. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho modas menores do que a média, tá? Indica que eu tenho uma deformaçãozinha aqui, né? Eu tenho um número de valor, uma quantidade de valores maior do que a média, né? Bastante longa, porém com uma frequência baixa. A altura da curva aqui, né? O quão rápido ela sobe é a frequência que esses valores ocorrem, tá? Então, sempre que eu tiver moda menor do que a mediana, menor do que a média, é porque a minha curva está distorcida aqui para o meu lado esquerdo, certo? Ela está, né, encostadinha no meu lado esquerdo. Se eu tiver a moda e mediana maior do que a média, significa que ela está lá encostadinha para o lado direito, tá? Então, são análises que vocês conseguem, muitas vezes, só de calcular a média e a mediana, vocês já conseguem saber, ó, o nosso processo está distorcido, o nosso processo está com problema. Tá? Eu estou tendo muitas peças acima da medida, muitas peças abaixo da medida. Né? Ou o processo está se deslocando, porque às vezes isso aqui ainda não é um problema, né? Quando vocês fizerem a disciplina lá de engenharia da qualidade, vocês vão ver. Nem sempre o deslocamento do processo já é um problema, mas ele muitas vezes é um indicador de que, ó, o processo está com alguma coisa tendo problema e ele vai sair de controle, ele vai começar a gerar problemas num curto prazo. Tá? Então aqui nós temos o que a gente estava discutindo ali, né? Bom, aí nós temos a chamada média geométrica, tá? A média geométrica é uma raiz de ordem n, né? Então é a raiz na n do produto dos valores da amostra. Então eu vou pegar os valores da amostra,
vou fazer um vezes o outro, 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 tá? E aí vou fazer a raiz n dessa multiplicação. O que é o n? O n é a quantidade de amostras. Se eu tenho 10 amostras, é a raiz décima da amostra. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma situação onde eu tenho 3 valores apenas. Tá? Então, multipliquei os 3 valores e faço uma raiz cúbica. Tá? Então, a média geométrica consiste nisso aqui. Onde é que se utiliza isso, né? Quando se quer corrigir certas distorções, né? Tu quer diminuir a importância das distorções. E nós temos o caso da média harmônica, né? Quem já fez, quem eventualmente aí fez vestibular da URGS, eu não sei como é que tá hoje, mas quando eu fiz, as notas eram calculadas por média harmônica, né? E muitos concursos ainda utilizam também a média harmônica como indicador de nota, tá? Uh, Notem, ela é o N dividido pelo inverso, o somatório dos inversos das amostras. Tá? Então, vamos lá. Botando números nisso para ficar mais fácil de entender. Eu tenho 3 amostras, de número 12, 14 e 16. Tá? De valor 12, 14 e 16. Então, eu tenho N3, N igual a 3, dividido por 1/12, 1/14, 1/16. Tá? Uh, Onde que se usa a média harmônica? Tá? A média harmônica eu utilizo em situações de tomada de decisão onde eu preciso ou eu devo penalizar a dispersão dos dados. O que isso significa? Quanto mais disperso forem estes valores, menor vai ser o valor da média. Entenderam? Então, assim, se vocês já tirou um 12 e tirou um 20, né? Se tivesse um 20 aqui, muito provavelmente essa média seria ainda menor, tá? Muito próximo do mínimo, tá? Na prova de concurso, por exemplo, ou no vestibular, por que se utiliza isso? Tá? Porque não adianta eu pegar, vou botar no curso de engenharia um cara que é nota 20 lá em, em matemática, não é nem 10. O cara é um crânio da matemática. Mas daí é o seguinte, o cara tira 2 numa prova de português. Aí na prova de física o cara tira 4. Então eu vou ter um cara que vai ter dificuldade na graduação. Mesmo ele sendo um gênio, prodígio da matemática, ele vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque o trabalho do engenheiro não é só calcular, certo? Quem trabalha só calculando é computador, calculadora, né? O engenheiro vai precisar calcular, vai precisar ler muito para entender o que ele está calculando, ele vai precisar escrever, ele vai precisar se comunicar com outras pessoas. Então não adianta eu pegar um cara que é nota 10 em matemática, se ele é uma nulidade lá em português, em física, em geografia, em outras coisas. Então eles utilizam a média harmônica porque eles querem pegar aquele cara que tem a maior, digamos assim, a maior nota nivelada nas provas, certo? Então, quando vocês vão fazer uma prova de concursos dessa, não adianta, vou estudar tudo lá do conteúdo técnico, né, do concurso de engenharia, e aí tu não estuda nada de atualidades lá, conhecimentos gerais, não estuda nada de língua portuguesa. Tu não vai ser aprovado nunca, né? Por quê? Porque um cara que teve uma nota menor do que tu na prova técnica, mas que eventualmente teve uma nota razoavelmente igual nas outras provas, esse cara, o concurso está utilizando média harmônica, tem uma tendência de ele ser alavancado à tua frente. Tá? Então sempre olhem no edital, o edital dos concursos sempre diz lá a fórmula que é calculada a nota, né? Então, assim, alguns usam a média ponderada, né, valorizando, sim, algumas diferenças de conhecimento, e outros não, outros buscam um profissional que seja mais digamos assim, ele seja mais equilibrado entre todas as áreas que estão sendo testadas, né? Supondo que um cara mais equilibrado é mais fácil de tu ensinar outras coisas para ele.
tá? Então, a média harmônica ela vai nos servir nessas situações, onde eu quero penalizar a dispersão. Tá? Ah, relações entre a média harmônica, média geométrica e média aritmética. Isso aqui é importante, tá? Porque isso aqui cai bastante em prova de concurso, tá? E é bastante utilizado aí quando a gente eventualmente está avaliando simetria entre processos, tá? A média geométrica e harmônica sempre vão ser menores ou no máximo igual à média aritmética. Lembra que a média geométrica penaliza, a média harmônica penaliza as discrepâncias, né? A média geométrica dá uma corrigidinha, mas não penaliza tanto quanto a harmônica, tá? Então, as duas nunca vão ser maiores do que a média aritmética. A média aritmética é aquela coração de mãe, né? Então, assim, eu tenho, num mês eu recebi, sei lá, R$ 500, no outro eu recebi R$ 500, daí no terceiro mês eu recebi R$ 9.000, né? Então a média aritmética entende que eu recebo em média, sei lá, R$ 3.300 por mês. Tá? Quando a gente for utilizar uma média geométrica, uma média harmônica, ele vai derrubar isso. Ele vai dizer para nós, ó, tu recebe em média lá uns R$ 1.000 e poucos por mês. Por quê? Porque, na verdade, o 9.000 aquele foi uma eventualidade, ele não faz parte da harmonia do processo. Tá? Então, média aritmética, geométrica, média harmônica e geométrica sempre vão ser menores, no máximo, no melhor das hipóteses, igual à média aritmética. Tá? Em que situação eu vou ter o valor das três iguais, tá? É uma situação muito especial que eu vou ter o valor das três iguais. Eu só vou ter os valores das três médias iguais se todas as amostras forem exatamente iguais. Né? Lembra que eu comentei, né? A turma do jardim de infância lá, todas as crianças têm 5 anos, né? Ah, no máximo, tá fazendo 5 anos, né? Tem 4 anos e 11 meses, 4 anos e 10 meses, tá? Mas todas as crianças têm 5 anos. Tá? Então, se eu calcular a média aritmética, geométrica e harmônica, né, de uma turma do jardim de infância, eu vou ter lá valores quase iguais, praticamente iguais, certo? Se eu calcular a média aritmética, geométrica e harmônica da nossa turma de análise inferencial, do sábado de manhã, com certeza eu vou ter uma média harmônica muito menor do que a média aritmética, certo? Porque, estava comentando, eu posso ter alunos de 17 anos e alunos de 50, 60, até 70 anos. Nunca tive, né? Meu aluno mais velho tinha 56 anos, mas por pura falta de ter ocorrido o evento, né? Não é impossível de amanhã entrar um cara de 80 anos na minha aula. Tá? Quanto maior for a variabilidade, maior vai ser essa diferença, tá? Um dos próximos assuntos que nós vamos ver são justamente as medidas de dispersão, as medidas de variabilidade, tá? Então é importante que a gente tome bastante cuidado com essas coisas aí. Tá? Bom, aí nós entraríamos nas medidas de dispersão, tá? Eu não vou entrar nas medidas de dispersão hoje, tá? Por quê? Porque se eu entrar nas medidas de dispersão hoje, nós não vamos ter tempo de trabalhar todas elas bonitinho, então nós não vamos avançar, nós vamos parar por aqui. Ah, o nosso conteúdo planejado para hoje foi coberto, tá? Eu vou deixar uma listinha de exercícios, tá? Disponível no aula lá para vocês exercitarem as médias, tá? Vocês façam, elas não vão ser muitos, tá? Mas são esses exercícios de cálculo de média. Eu vou deixar a listinha lá disponível para vocês, daqui um pouquinho ela deve pintar lá, tá beleza? Dúvidas a respeito do que a gente conversou hoje, pessoal? Eu só tenho uma dúvida, senhor. Essa questão de script que a gente está vendo aí, vai Aham. cair alguma prova que a gente vai ter que montar um script ou vai ser só prova objetiva, tipo, de marcar? Depende da prova, tá? Ao longo do semestre, nós vamos ter os relatórios virtuais,
né, que são as provas não objetivas. Tá? Nos relatórios vocês vão ter atividades que vão ter que montar scripts. Tá, Tá? e a S não dá pra fazer dividida, senhor? Metade script e metade objetiva? Na S, não. Não, porque a S não sou eu que faço, né? A S é a prova escrita, Entendi. aquela presencial que Não, vocês fazem, tranquilo, lembra? senhor. Tá. Então assim, em AP1 e AP2 nós vamos ter alguma coisa que vai ter que ser feito script, né? E nós vamos ter também uma atividade objetiva. Mas a AS, ela é toda objetiva. Não, não tem a opção de não ser Aí é meio objetiva, complicado. tá? Porque ela é É gerada... meio complicado Oi? porque a gente está aprendendo a análise diferencial de dados, que é para mais parte de script. Aí a faculdade obriga a gente a fazer uma prova que vale 6, que é tipo só responder pergunta, sei lá. Acho meio estranho isso. Não, eu te entendo. Eu, eu te entendo a dificuldade, né? Mas mas o formato da disciplina remota é assim, né? Então isso acaba nós não temos muita opção. Uh, então, assim, a prova de AS ela vai ser com questões objetivas, tá? Então, vocês vão ter questõezinhas lá referente ao conteúdo que a gente viu ao longo do semestre aí, tá? Mas na P1 e a P2 aí nós vamos fazer alguns exercícios bem interessantes aí, né? Importa dados para dentro do R, faz análise descritiva dele, então vai calcular a média, a dispersão dele, né? Vai tentar descrever, os alunos de sábado de manhã têm uma média maior do que os alunos de sexta à noite, coisas desse tipo assim, né? A gente vai pegar ali dados e tentar descrever, analisar, debulhar eles, tá? Mas isso vai ser na P1 e na P2. Na S realmente não tem como fazer porque ela é gerada a partir de um banco de dados, né? Então, assim, eu alimento, tá? Eu alimento o banco de dados lá com questões, então nós temos um banco lá com quase 200 questões cadastradas, tá? Mas na verdade eu não faço ideia nem de quais questões vão cair na prova. Essa prova ela é gerada automaticamente, não tem nem envolvimento do professor nela. Então, assim, quando tu marcar a tua S, o sistema sorteia 10 questões e gera a tua prova. Entendeu? Então Entendi. elas são cadastradas lá com nível com capítulo, né? Com a referência do capítulo e a referência do nível de dificuldade. Então elas são sorteadas de forma que tu tenha questões de todos os níveis de dificuldade na prova, né? Fácil, médio, lá que a gente considera e pelo menos uma difícil, né? E aí tu vai ter questões lá dos diversos capítulos da disciplina. Então, realmente, eu entendo a tua dificuldade, né? Eu gosto muito de trabalhar nessas. A tua dificuldade, não, na verdade, a tua observação, né? Porque eu gosto de trabalhar nessas disciplinas no formato de projeto, né? Então, Uhum. assim, eu poderia, por exemplo, criar um grande projeto aqui que vocês tivessem que solucionar, desenvolver, fazer uma análise extremamente profunda, só que justamente isso demandaria muito tempo, né? Que aí eventualmente vocês não vão conseguir estudar para a prova lá, então a gente acaba não conseguindo trabalhar na forma de projeto ao longo da disciplina toda. Mas no AP1 e no AP2 nós vamos ter, né? Uhum. Nas próximas, acho que na primeira semana de setembro, ali ou na segunda, nós temos uma atividade ali que ela é um relatório que vocês vão ter que entregar baseado numa análise de dados já que vocês vão fazer. Tá? Na próxima aula, nós já vamos começar a brincar um pouquinho com a leitura de arquivos, né? Eu vou ensinar para vocês, eu tenho lá um relatório em TXT que eu baixei do sistema da empresa, né? Como é que eu faço para importar ele? Eu tenho um relatório em CSV, como é que eu faço para importar ele? Tem um relatório em Excel, né? Então nós vamos começar a brincar com isso, tá? Mas a prova de AS, ela é toda objetiva, tá bom? Tranquilo, senhor. Algo mais, pessoal? E era só essa minha dúvida. Era só isso aí? Então, beleza. Eu vou encerrar oficialmente
a nossa gravação aqui, encerrando oficialmente o encontro. Então, aí desejo a vocês aí um bom final de semana, uma boa semana de estudos aí e até a próxima, Valeu. tá?